Olá pessoal, amigos astrologados, falemos do céu da semana de 9 a 15 de maio, semana que começa já com o ingresso de Vênus em Gêmeos, ocorrido aí sábado à noite, dia 8, impactando aí momentos importantes na questão de relacionamentos, uma compreensão maior do racional junto aos pensamentos de quem temos maior proximidade, importante para adquirirmos conhecimentos, trocas, mais assuntos, informações com outras pessoas, independente de elo afetivo ou não, possibilita essa extensão de conversa, de assuntos, de pautas na mesa, digamos assim, junto a pessoas que temos proximidade e com quem possa trazer informação, inspiração, aprendizado diante de convívios. Momento importante para mais interatividade nas conversas, num trocar informações, momento especial, até porque Vênus é um planeta associado a relacionamentos, a sociabilidade, ao lado afetivo também, mas num signo de Gêmeos que importa a troca de comunicação, de colocar mais assuntos na mesa, de compreender o racional diante dos vínculos e diante das relações, mais até do que as próprias emoções. Então, um fator de abertura para um entendimento até do que alguma pessoa sente, do lado emocional, do lado intuitivo, mas com uma proporção, uma dose mental, uma dose racional, um pouco a compreensão, até um pouco prática, metódica de algo que a gente não via tanto ou não percebia tanto por questões emocionais ou por estar envolvido demais com algum assunto, alguma pessoa. Então, uma posição, um trânsito de Vênus em Gêmeos é uma abertura para uma compreensão mental, racional. A gente, puxa, acho que agora eu consigo perceber o que aquela pessoa está sentindo ou por que ele tinha determinado tipo de posicionamento. Também não racionalizar demais certas emoções, não querer achar explicação, às vezes, porque não é muito explicável, né? Gêmeos tem um pouco essa questão dos porquês das coisas, né? Então, com a posição de Vênus em Gêmeos, às vezes a gente sente uma ansiedade do querer entender ou buscar uma compreensão mental de maneira até muito enfática de certos assuntos. Então vale dar uma baixada de bola, uma compreensão de que certas questões não têm muita explicação, certas questões emocionais ou muito sensíveis de outras pessoas. Então um tempo interessante para também colocar assuntos na mesa num sentido racional, um falar mais, um trocar mais e aprender, trocar conhecimento, trocar informações com pessoas com quem a gente tem melhor ou maior proximidade também. Com Vênus em Gêmeos é positivo a partilha de gostos culturais, por que não? Momentos especiais com quem a gente tem convivência, curtindo temas que a pessoa gosta, uma leitura, um partilhar um livro, dar um livro de presente, ou assistir aquela série, então uma exposição, ou mesmo que seja virtual, ou mesmo que seja live. Então essa troca de vivência cultural com quem a gente gosta, ou independente do elo afetivo, mas com quem a gente tem uma proximidade, uma empatia, e que a gente também possa se divertir com os aprendizados em conjunto, em parceria ou diante de uma sociabilidade também. Então a partilha de temas culturais, de diversões, de uma também divulgação dentro de algum tipo de atividade que a gente possa ter, tudo que envolve Gêmeos, num certo sentido, dá possibilidade para essa expansão ou da informação do que a gente faz, do que a gente cria. Olha só, Vênus também abrange a criatividade, um fator de expandir a nossa criação com informação, uma publicidade, por que não? Até porque tivemos o ingresso de Mercúrio em Gêmeos também, então vale essa situação de propagar uma informação comercial, de atividade, de coisas que a gente faz, atua, e partilhar interesses culturais com quem a gente gosta também será um bom aperitivo, uma boa constante para preencher a rotina aí ao longo da semana. Vênus em Gêmeos instiga um pouco mais os debates sobre assuntos midiáticos, questões da imprensa, o que está
meio ou na moda ou na onda, né? Então, os boatos. Então, a gente fica suscetível a entrar um pouco na questão do que está sendo colocado nos assuntos do dia a dia, na pauta, dos mais diversos que seja, até porque também viemos com o ingresso de Mercúrio em Gêmeos da semana anterior. Então vai somando aí uma possibilidade de maior interatividade dos assuntos, mesmo que a gente não é tão empenhado ou habitualmente envolvido, mas nos move a um debate, a uma interatividade e até uma certa empatia por questões que antes a gente estava um pouco de lado e a gente possa se inteirar mais em função ou das pessoas ao nosso redor ou de que a gente também venha a conhecer. Terça-feira, dia 11, tem lua nova em Touro, sempre aquela fase lunar indicada para um início de etapa, de situações, de um ponto de partida para questões. Como é em Touro, fator para temas materiais, para questão que envolva valores, algum tipo de negócio, investimento, ajuste material ou uma nova forma de lidar com temas financeiros, pendências, assuntos que a gente possa ter um certo desapego de negociação ou abrir mão ou desobstruir, digamos assim, algum material que a gente tenha para dar uma direção, ou um projeto que a gente possa ter empenho, ou dar mais foco para aquisição, para gasto, para despesa ou para investimento que a gente venha a se propor, a se dispor. Então é um tempo especial para essa questão, não só do que é eficaz num sentido material e também de valores, mas também o que não é tão mais e a gente possa querer agregar um valor, vender, negociar ou ajustar até para desocupar espaço, digamos assim, ou até renovar no sentido ou de material ou de custo-benefício, até para o nosso trabalho, até para o nosso dia a dia, algo que a gente possa dar um empenho para que gere um custo-benefício. Será que vale a pena continuar tendo esse tipo de gasto? Ou acho que eu vou passar a ter uma economia diferente, ou a investir aqui para ter um retorno ali, até para o nosso trabalho, até para a nossa atividade, se a gente tiver um empenho autônomo, uma atividade empreendedora. Então, um tempo de tomada de decisão ou de partida visando retorno, custo-benefício, não necessariamente uma coisa apenas consumista ou de ambição, mas de um equilíbrio, ou pelo menos uma ponderação do que agrega valor ou do que traz retorno para nós num sentido tanto material, mas de produtividade. Acho que essa palavra é especial para quando tem lua nova em signo de touro ou de terra, como Virgem e Capricórnio. Então, um tempo de valor à produtividade, ao que traga retorno, mas sem também a gente não se matar tanto, por exemplo, diante daquilo que façamos. Independente da questão material, toda lua nova ela impacta num ponto de partida. Isso pode envolver qualquer assunto conforme o mapa astral de cada pessoa. Então, às vezes uma questão da saúde, às vezes uma questão alimentar. Touro é um signo importante nessa questão do físico, do alimentar, de um cuidado que possa envolver a parte do nosso ritmo, corpo, o apetite, será que a gente está comendo bem ou não, até desperta um apreço por um alimentar diferente, um degustar algo variado aí ao longo da semana, especialmente de terça e quarta, quando a lua nova estiver nessa faixa de touro. Então, um tempo importante também para observar o nosso ritmo, para um ponto de partida, às vezes, em qualquer área da nossa vida que precisa de uma transição, conforme o mapa astral de cada pessoa também, podendo envolver não só a parte material, financeira, mas o que agrega valor, o que agrega prioridades no sentido de valores abrangentes, que não sejam apenas a questão material. Ponto de partida para variações de questões específicas e que podem ser fundamentais em alguma área de nossa vida como uma nova direção. Lua nova em touro, ela amplia novidades nas questões dos mercados num coletivo, né? Independente da área. Às vezes a área alimentícia, a área tecnológica, alguma questão atrelado ao campo, ao próprio comércio, alguma tendência nova de produto. Então tem um fator interessante quando é lua nova em touro, em que tudo que envolva o consumo
ganha uma proporção diferenciada, uma nova etapa, uma transição. Às vezes algo que não vinha dando certo é terminado, é ajustado, ou alguma nova tendência de mercado, seja moda, seja cosméticos. Então, tudo que de certa maneira envolveu o consumo, nesse tempo de lua nova taurina, ganha uma proporção abrangente ou de transição. Então vale essa observação também. Às vezes algo que está muito na moda passa a ficar diferenciado, ou alguma nova tendência surge também. Então vale essa observação até para os mercados de investimento, uma nova condição para se investir, novas tendências. A gente vê aí corretoras, por exemplo, de bitcoins em parceria com outras de investimento. Então são situações interessantes que a gente passa a observar, não só na semana, mas num tempo mensal a partir da lua nova em touro de terça-feira. Então abrange aí um tempo mensal dessas novas tendências de mercado e da parte econômica, e até para o Brasil, até para as questões que envolvam as situações da parte financeira, às vezes uma antecipação de 13º para uma determinada classe, para um determinado grupo, um certo aquecimento de economia, ou alguma notícia que impacte a condição do lado financeiro num sentido coletivo geral aí para o mundo. Na terça-feira mesmo tem um bom aspecto de Marte com Urano, aspecto positivo para empreendedorismo, para atitudes que envolvam inovação num sentido de empreender, melhora algo numa condição para quem é autônomo, para quem tem uma propensão de inovar com alguma coisa, numa atitude profissional ou no que faz dentro do que atua. Para mercado digital é muito interessante, para quem envolve atividade tecnológica, para quem se envolve com áreas que até envolvam o digital, os aparatos inovadores para ferramentas de trabalho, um tempo especial positivo para novas ações, para algo que inove, para algo que traga uma diferenciação no trabalho, no que faz, até na rotina, no dia a dia. Às vezes quer dar uma inovada na casa, no ambiente. Para quem lida com design interior também, no sentido de lidar com a originalidade de algo, é muito bom. Além dos contatos, dos encontros, até virtuais ou mesmo presenciais, uma possibilidade de surpresa positiva na condição de tratar assuntos ou na forma de lidar com pessoas. Nossa, te encontrei, estava precisando mesmo ter o seu contato para algo a resolver. Então também tem esse fator. Às vezes alguém do nada surge e gera um estalo, uma inspiração, que normalmente com um aspecto de Marte com Urano, ainda mais um bom aspecto, dá esse indicativo de algo rápido num sentido de presença, de novidade, até numa simples questão de rotina que a gente possa ter e solucionar. Quarta-feira tem bom aspecto de Mercúrio com Saturno. Mercúrio é o planeta atrelado a ideias, a pensamentos, ao mental, a informações, a comunicação, aos assuntos que envolvam os mercados também, comércio. Quando está em bom aspecto com Saturno, dá indicativo de projeto a longo prazo, perspectiva melhor para alguma questão a longo prazo. Isso para um tempo de pandemia, se tratando de temas comerciais, é muito valioso, muito especial. Para as nossas questões de pensar a longo prazo, de alguma ideia que a gente possa remodelar, um tempo aí de colocar questões de forma mais a longo prazo, ganhando uma proporção um pouco mais alinhada, levar mais a sério certos assuntos e certas ideias que antes estavam muito no ar ou estavam muito na nuvem, como é habitual dizer hoje em dia, e que ganha forma, ganha uma solidez, uma concretização, ou pelo menos uma dinâmica alinhada. A gente vê que acho que até certo tempo eu consigo realizar. Dá para estabelecer alguns tempos, alguns limites, a gente visualiza melhor o andamento de certas questões, até com prazos. Quem lida com planilha, quem lida com cronograma, é um tempo especial para reformular ou projetar melhor o cronograma de certos resultados, até para economia, até para investimento, até para algum gasto, algo que esteja a planejar. Começa a ter uma segurança melhor para, acho que vai dar para resolver algo de repente até setembro ou até o mês que vem,
Um tempo para estabelecer as questões ganha uma condição melhor, também para uma melhor compreensão de padrões e de tradições que algumas pessoas têm, cultivam, que é melhor deixar, ela funciona melhor com o jeito que ela faz, descascando a laranja com a faquinha, ao invés de espremer com o espremedor. Não deixa ela. O convencional para algumas pessoas funciona melhor, aquele devagar e constante, às vezes é até mais produtivo para algumas pessoas do que um sair do prumo, né? Então, com o aspecto bom de Mercúrio com Saturno, a gente entende também certos padrões, cai um pouco a ficha também da maneira que algumas pessoas conduzem certos assuntos, em função, às vezes, de entender com o tempo do porquê que ela faz, o porquê que ela atua daquela forma. Então, ajuda nesse sentido também de compreender o lado convencional de algumas pessoas, e a gente até pode resgatar algumas questões convencionais também. É uma certa antítese do bom aspecto de Marte com Urano. Não quer dizer que os dois possam funcionar de uma forma boa. Um lado a gente pode inovar, trazer perspectiva de sair de um padrão, mas por outros assuntos ou outras conversas ou outras pessoas, manter um fator convencional, manter um padrão que funciona melhor. Então é sentir o time para certas situações e certas coisas às quais se adequam melhor. Mas para o final da semana, na quinta-feira à noite, temos o ingresso de Júpiter por Peixes, um ingresso de um planeta social. Júpiter, assim como Saturno, são planetas chamados sociais, que prolongam um pouco mais de tempo em relação a um signo. No caso de Júpiter, 1 ano em média em cada signo, e Saturno, 3 anos. No caso de Júpiter, é uma primeira visita, é um primeiro trânsito, digamos assim, entre final de maio agora e o final de julho, quando transita nesses primeiros tempos por Peixes. Sua última passagem neste signo foi ali entre 2010 e 2011. Sempre que há um ingresso de Júpiter por um signo, quando há a mudança de signo de Júpiter, há um fator impactante num sentido de expansão, de ideal. Júpiter é um planeta associado a ideais, expansão, a fé, ao que gera uma certa amplitude. Então amplia tanto para um lado positivo como para um lado desafiador. Então, há um sentido aí de nova direção e até um certo ensaio para alguma questão que a gente efetive ou projete para 2022, que é quando o tempo maior de ingresso de Júpiter por Peixes. Eu digo isso porque quando chega julho, ele tem o retorno para Aquário. Junho ele retrograda ainda por Peixes e volta a Aquário ao final de julho. Então esses primeiros tempos de ingresso de Júpiter por Peixes é indicativo para um fator de direção de algo maior que a gente queira projetar, para uma transição de assunto, uma nova etapa sobre alguma questão que já nesses próximos 2 meses podemos flertar para um longo prazo, ou até para algo que a gente já comece a dar direção no sentido de objetivo para a área da nossa vida, que a gente tenha esse posicionamento de Peixes, os primeiros graus de Peixes, que a gente venha dar alguma direção de acordo com o nosso mapa astral, a nossa casa astrológica. Um pouco mais percebidos aos piscianos do início de Peixes, né, dos primeiros dias de fevereiro. Também os virginianos, que é o do signo oposto, é o eixo, né, dos primeiros dias de Virgem, no caso de agosto, os virginianos de agosto. Então sentem um pouco mais de impacto desse trânsito de Júpiter, né? Também quem tem ascendente no começo de Peixes, caso você saiba, assim como o próprio meio do céu, uma indicação já de impacto com esse primeiro movimento, com essa primeira visita de Júpiter por Peixes nesses 2 meses próximos, né, de fim de maio a fim de julho, um impacto, uma transição, um sinal de novo ideal, de transição, de momento importante até para um tempo de longo prazo, em alguma questão especial de vida ou de metas e objetivos. No coletivo, é positivo num novo prisma sobre pandemia, sobre a vacinação, um indicativo interessante para algum novo ideal, alguma condição que possa agregar
um fator de suporte para a situação, é um domicílio tradicional de Júpiter, né? Antes da descoberta de Netuno, Júpiter era considerado também principal regente de peixes. Então tem um fator interessante nessa condição para algum sinal novo de ideal, essa questão da pandemia, alguma sinalização de algum suporte a mais, outros medicamentos, os coquetéis que sejam condizentes com a ciência, né? Sem papagaiada, sem ilusão, situações positivas que envolvam algo complementar ou suplemento, que de alguma maneira mostrem resultados para um fator preventivo até diante da própria pandemia, ou até de outras doenças também, mas com embasamento, consciência, acordando para que haja aí uma percepção melhor, um complemento a mais para o embate da pandemia, o embate de doenças. Então isso é um fator bem interessante para ser sinalizado nesse período de Júpiter em Peixes, que já nesses 2 meses do primeiro trânsito já deve impactar com efetividade. Um sentido interessante para um novo prisma, para uma nova condição. Acredito que haja ainda alguma oscilação no momento pandêmico nessa situação, pelo fato dele retrogradar em junho e depois voltar a Aquário, mas esses primeiros 2 meses é um fator importante até para novas vacinas, até no Brasil com outras patentes, outras marcas. A questão das patentes também tendo uma transição debatida muito aí mundo afora, até para facilitar o procedimento de vacinação no mundo. E para os nossos planos, para as nossas situações, para os temas culturais também um novo prisma, um fator diferenciado para que se possa lidar com quem lida com a arte, com quem lida com a música, com quem trate dos temas associados ao mundo marítimo, que é ligado a peixes, aos mercados que envolvam uns temas também abrangentes no sentido cultural. Um momento especial nesse sentido para os primeiros tempos de Júpiter em Peixes gerar uma condição diferenciada para quem lida com esses assuntos. Na nossa vida, nos nossos assuntos, a possibilidade de flertarmos com algo um pouco abrangente para longo prazo, que é o tempo que Júpiter estará por Peixes com maior permanência a partir de dezembro de 2021 e ao longo de 2022. Um momento assim que podemos ensaiar alguma perspectiva de mudança, de objetivo, de expansão, de meta nesses primeiros 2 meses para tratarmos algo a longo prazo, para tratarmos algo para 2022 de forma mais consistente. Digamos que arar o solo ou preparar o concreto, preparar a terra, algo que envolva alguma estimativa, alguma especulação para sondar, para tratar, ou um primeiro movimento, que aí, quando for 2022, ou já no finzinho de 21, quando Júpiter ingressar em Peixes, já expandir para algum objetivo. Ou mesmo já sentirmos essa transição conforme algumas pessoas já estejam num processo de finalização ou de transição de vida sobre algumas questões também. Um momento importante que, com esse ingresso de Júpiter em Peixes, algum tipo de expansão ou de amplitude sobre assunto ganha uma dinâmica na vida pessoal de alguém, em alguma área, em algum assunto, em processo de transição, ou que gere algum tipo de novo ideal ou de expectativa também. Então, pessoal, esse é o Céu da Semana, de 9 a 15 de maio. Agradeço a atenção de todos vocês por mensagens aí no IGTV, pelas visualizações, também no YouTube, no Telegram. Desejo aí uma ótima semana a todos. Um abraço.